Essa é a nossa apresentação do trabalho de Algoritmos e Estruturas de Dados 2. O nosso tema é o algoritmo de Floyd-Warshall e agora eu vou apresentar a nossa equipe. A nossa equipe tem os seguintes integrantes: Nicolas Amaral da Costa Razeira, Wendel da Costa Fraga, no caso eu, e o Wilker Cordeiro de Macedo. A apresentação do nosso trabalho ficou organizada da seguinte forma, onde primeiramente apresentaremos a história do algoritmo de Floyd-Warshall, depois o objetivo desse algoritmo e o seu pseudocódigo, logo após um exemplo de implementação e sua explicação, e por fim, sua utilização em diversas áreas. Começando com o contexto, nos anos 60, durante essa época a teoria dos grafos estava se tornando uma área cada vez mais fundamental, isso tanto na ciência da computação quanto na matemática. Aí surgiu a necessidade de algoritmos mais eficientes para esse problema de caminho mais curto, e isso estava em demanda especialmente pelo advento dos sistemas computacionais e de redes. Mesmo já existindo o algoritmo de Dijkstra, que foi proposto um pouco antes, ao de Floyd-Warshall, ele acaba não sendo mais adequado para todas as situações, especialmente num contexto com restrições ou para casos de uso mais específicos. Agora, partindo para a origem desse algoritmo, a gente vai para 1962, com o cientista da computação Stephen Warshall, apresentando uma técnica para encontrar a transitividade de dígrafos, que nada mais é do que um grafo direcionado. Isso tudo foi apresentado em um artigo, e logo após o também cientista da computação Robert Floyd, diferentemente do Warshall, ele descreveu um método para o problema de caminho mais curto em todos os pares de vértices de um grafo. Como observação, é importante ressaltar que ambas essas técnicas elas foram propostas de forma independente e para problemas assim que eram ligeiramente diferentes também. Mas só que, por essência, elas acabavam por ser o mesmo algoritmo, assim, não tinha muita diferença. Continuando aqui, eu vou apresentar o objetivo desse algoritmo de maneira bem simples e o meu colega de trabalho ele vai dar continuidade à apresentação. Então, esse algoritmo, ele resolve o problema de calcular o caminho mais curto entre todos os pares de vértices em um grafo orientado, ou seja, um grafo com direção e também valorado, com peso no caso. E agora eu passo a apresentação para o Nicolas. E aí, pessoal? Eu sou o Nicolas e vou falar um pouco sobre o pseudocódigo e a nossa implementação do algoritmo. Vou começar pelo pseudocódigo para vocês entenderem como funciona. O algoritmo de Floyd-Warshall é composto por três laços. O laço externo incrementando a variável k de 1 a n, sendo n o número de vértices do grafo. O k vai ser o vértice que vai servir de caminho nos testes. O laço intermediário incrementa a variável i, como vértice de origem. E por último, o laço interno, que incrementa a variável j como destino. Dist ij é a posição na matriz de adjacências que indica a distância entre i e j. Se existir uma aresta entre eles, essa posição da matriz vai estar preenchida com o peso dela. Se não houver, vai estar preenchido com algum número muito grande que a gente vai chamar de infinito. O algoritmo então vai testar se o número armazenado em dist ij é menor do que a soma da distância de i para k e de k para j. Armazenar na matriz de adjacências que for menor e repetir isso até percorrer todos os caminhos entre todos os vértices. Implementação e demonstração. Nos próximos slides, eu vou apresentar o código que nós desenvolvemos na linguagem C para demonstrar a implementação do algoritmo de Floyd-Warshall. Nós usamos a matriz de adjacências tanto como entrada quanto como saída para o nosso código. Usamos apenas a biblioteca stdio, definimos v4 como constante para o número de vértices e inf99 para o valor de infinito. Aqui no início, nós só iniciamos as funções para deixar o código mais limpo. Mais para frente eu falo delas. O nosso main começa com a declaração da matriz de adjacências, já com as arestas principais e seus pesos pré-definidos, pois achamos que ficaria mais didático para demonstrar para vocês. Aqui, nós definimos que todos os vértices estarão conectados, formando um loop. Do vértice 1 ao 2, há uma aresta com peso 2, do 2 ao 3 uma de peso 4, do 3 ao 4 uma de peso 8 e por fim adicionamos uma aresta de peso 1, indo do vértice 4 ao 1, só para que o algoritmo também preencha a diagonal inferior. Abaixo da matriz, temos a chamada da função Floyd-Warshall, usando a matriz como parâmetro e o return 0 encerra o programa. Agora vamos falar das funções. Void Floyd-Warshall recebe a matriz como parâmetro, como já citei anteriormente,
declara uma nova matriz chamada distância, que logo abaixo recebe as arestas da nossa matriz de entrada, e as três variáveis i, j e k, que já conhecemos lá no pseudocódigo. Depois de copiar os dados da matriz, logo executamos o algoritmo de Floyd-Warshall e usamos um if para verificar o caminho mínimo. Quando os três laços terminam de percorrer os vértices da matriz, a nossa função chama outra função chamada resultado e envia a matriz de distância como parâmetro, contendo a matriz de adjacência já preenchida com os caminhos mínimos. A função void_resultado vai avisar que está printando a matriz com as distâncias mínimas e logo abaixo printa a nossa matriz de adjacências com todas as distâncias mínimas já preenchidas. Olá, me chamo Wilker. Aqui a gente tem um grafo bem simples, né? A ideia aqui é demonstrar como o algoritmo de Floyd-Warshall funciona, né? Através de um grafo simples e matriz. Bom, primeiro ponto, a gente nota que esse aqui é um grafo direcionado. Ele tem 4 vértices e a gente já tem todos os pesos aqui das arestas definidos. O primeiro passo é a gente passar esses pesos para a matriz. Aqui a gente tem uma matriz 4×4. Então, a gente tem que de A para B, a gente tem peso 2. De B para C, a gente tem peso 4. E assim, a gente vai fazer sucessivamente para os outros. É importante também notar que, por exemplo, a gente não consegue ir de A para D diretamente. Então, quando essas situações ocorrem, a gente coloca um peso infinito. Seguindo para o próximo slide, aqui temos o segundo passo, criar a nossa matriz M1. Nessa matriz M1, a gente vai precisar de pegar a linha 1 e a coluna 1 da nossa matriz, que a gente preencheu anteriormente. E aqui a gente também já preenche onde os vértices se conectam com ele mesmo, porque a gente sabe que onde tem essas conexões, o valor, o peso disso é 0. E, bom, aqui a gente vai preencher de acordo com uma condicional. Se distância de J for maior que distância de K somada à distância de KJ, se essa distância for maior, a gente vai adicionar essa somatória nessa posição, na posição da matriz. Caso não, a gente mantém o valor da matriz, então o valor dessa matriz. Onde I vai ser a nossa linha, J a coluna e nessa situação aqui da matriz M1, o K vai ser o A. Se queremos saber o valor de BC, basta somar B mais C. Então, infinito mais 5 é menor do que 4? Não. Então, nesse caso, a gente mantém 4. Da mesma forma, vamos fazer isso para a próxima casa. Então, infinito mais infinito não é menor do que infinito. Infinito mais 2 não é menor do que infinito. Mesmo caso aqui para CD. Agora chegou num caso interessante, onde 1 mais 2 é menor que infinito. Sim, então a gente tem que aqui vai passar a ter o valor de 3. 1 mais 5 é menor do que infinito? Sim. Dessa forma, temos nossa matriz M1 completada. Sabendo que a gente está em uma matriz 4×4, a gente vai precisar de 4 matrizes. Então, vamos ter a M4 para chegar no final. Então, prosseguindo. Aqui eu já deixei pronto, já para facilitar. Então, a gente faz o mesmo processo que a gente fez na matriz M1. Só que aqui agora a gente vai pegar a matriz M1 como base e vamos montar a matriz M2. Aqui começaremos preenchendo os vértices que conectam com ele mesmo, então vai ser 0, são esses aqui. E a gente vai agora preencher a coluna B e a linha A, né? E deixar todas sem preencher. E vamos fazer a mesma coisa. Dessa forma a gente vai estar completando a matriz assim, então vamos chegar a esse ponto. Da M2, depois a gente vai fazer o mesmo processo novamente. Então, a gente vai agora comparar, sair agora pegando da coluna 3 e da linha 3 e fazer todo aquele loop com a matriz M2. E assim, a gente vai fazer a mesma coisa de novo, novamente, com a M3. Então, a gente vai pegar o resultado aqui da nossa M3, vamos pegar a coluna D e a linha D, fazer o mesmo processo que fazemos antes. Então, aquela condicional continua a mesma até o final. Então, nota-se que isso é um processo recursivo. E aqui a gente chegou no final. Então, a gente tem, por exemplo, que a menor distância de A para C é 5. Da mesma forma, a gente tem que a menor distância de A para D é 13. E aqui é interessante que você tem uma tabela com todas as menores distâncias já preenchidas.
Nessa parte eu vou apresentar algumas áreas onde o algoritmo de Floyd-Warshall é aplicado ou ele pode ser aplicado, começando com redes, onde ele pode ser usado tanto na parte de roteamento quanto para planejamento de rede. Também pode ser usado no sistema de transporte para planejamento de rota ou otimização de rede de transporte, onde ele ia ser útil, no caso, para analisar como uma mudança em uma rota afeta outras rotas na rede. Ele também pode ser usado para pesquisa operacional, para geografia e cartografia, onde ele pode ser usado para uma análise de terreno ou para planejamento urbano, por exemplo. E por último, ele também pode ser usado em sistemas de gestão de tráfego aéreo, onde, como no sistema de transporte, ele pode ser usado para um planejamento de rotas ou simplesmente para análise de tráfego. Essa foi nossa apresentação e muito obrigado.